Fala, galera! 9h30 em ponto, hein? Beleza? É legal entrar nesse momento, exatamente às 9h30, porque aí tem 40 minutos direitinho para a gente trabalhar. Vou esperar a galera entrar aí. Ó, o pessoal que já está em sala aí, vai me ajudando, por favor. A semana passada a gente estudou álcool. Confere para mim, por favor. Pode abrir o microfone, né? Ou pode, através do chat, dizer para mim. Você mostrou aquela tabela de etil, metil, propil. Sim, mas a Você gente mostrou chegou. isso Eu aí? falei para você que é um álcool, por exemplo, etanol, metanol. Eu acho que falou, não sei. Quer dar uma olhadinha aí? Ó, eu falei para você, para todo mundo, que quando acaba a aula, a gente envia, né, o vídeo, envia os slides. Aí o ideal seria vocês pegarem os slides e passar para um caderno, né? Ó, então eu vou fazer o seguinte, porque hoje eu tá programado para falar de enol, fenol e, se der tempo, aldeído. Aldeído talvez não dê tempo, não. Então eu vou passando aqui, porque eu sempre, antes de começar uma aula, eu faço uma revisãozinha, né, do que já foi falado. Então, a hora que eu chegar em álcool, vocês vão lembrar para mim se eu já passei ou não. Tá ok? Eu vou começar a revisão, porque ainda tem uma galera entrando, né? Aí a revisãozinha, se a galera entrar um pouquinho atrasada, aí não vai fazer muita falta, não. Porque isso aqui a gente já passou para vocês. Então, mais uma vez, repetindo, falando na sua cabeça, né? Nós vamos depois enviar esse vídeo e enviar também os slides para você passar para o caderno. Gente, é importante passar para o caderno, viu? Porque você vai montando um roteiro de estudos, tá certo? Então, vamos dar uma lembrada aí, vai. Deixa eu aumentar aqui a tela, ok? Então, vamos lá. Ó, primeiro a gente falou que é hidrocarboneto. Gente, hidrocarboneto são compostos da química orgânica que tem apenas carbono e hidrogênio. Aqui embaixo tem um exemplo, ó. O composto tem apenas carbono e hidrogênio, então você diz que ele pertence à função hidrocarboneto. Lembrando que isso aqui é revisão, então eu vou passar bem rapidinho. Aí quando começar a matéria nova, eu vou mais devagar, tá? Agora um detalhe. Os hidrocarbonetos, eles são divididos em grupos. Nós temos o grupo dos alcanos, lembra, também chamado de parafina. Nós temos o grupo dos alcenos, nós temos o grupo dos alcinos, o grupo dos alcadienos, o grupo dos ciclanos e o grupo dos aromáticos. Então, os principais grupos da função hidrocarboneto são esses que eu te falei, né? Alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano e aromático. Lembrando que aromático é o composto que tem pelo menos um anel benzênico. Anel benzênico, depois eu vou lembrar para você, ele tem 6 átomos de carbono, simples e dupla se alternando, que é aquela ressonância, né, que a gente tem no hexágono. Pessoal, aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Na letra B e na letra D, os compostos são abertos e têm só ligações simples. Ó. Então, eles pertencem ao grupo dos alcanos. Eles são hidrocarbonetos e pertencem ao grupo dos alcanos. Aqui embaixo, ó, ele é aberto e ele é insaturado por uma dupla. Então, aqui nós temos um alceno. Lá na letra A, ele é aberto e é insaturado por uma ligação tripla. Então, esse hidrocarboneto pertence ao grupo dos alcinos. E na letra E, a insaturação é através de 2 ligações duplas. Ó. Então, aqui nós temos um alcadieno. Gente, então precisa memorizar, viu? Ó, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Se ele for aberto e tiver só ligações simples, ele é um alcano. Se ele for aberto e tiver uma dupla, ele é um alceno. Se ele for aberto e tiver uma tripla, ele é um alcino. Se ele for aberto e tiver 2 duplas, ele é um alcadieno. Se ele for fechado, você diz que ele é um ciclano. Lembrando que o composto fechado, você pode escrever a fórmula molecular usando os carbonos, né, hidrogênio, ou pode usar uma figura geométrica para representar. Então, aqui nós temos o ciclo propano, o ciclo butano, né, 4 carbonos, 5 carbonos ciclo pentano e o ciclo hexano. Joia? E aí, os principais aromáticos são esses. Ó, e eu pedi para você guardar esses 3 aqui. Tem que saber o nome desses 3. Esse aqui, disparadamente, é o mais importante. É o benzeno. Esse aqui é o naftaleno, ou naftalina.
e aqui nós temos o antraceno. O antraceno ele não tem muita importância, não. Mas o benzeno e o naftaleno, principalmente o benzeno, isso é muito importante. Só para dar uma lembradinha, no benzeno nós temos 6 carbonos, e essa bola aqui representa a ressonância, aquele movimento de elétrons dentro do composto. Certinho? Isso chama-se ressonância. Então, aromático tem anel benzênico que eles sofrem ressonância, que é o movimento de elétrons dentro do núcleo. Gente, aí a nomenclatura a gente já aprendeu. Você coloca o prefixo de carbono, met, et, próprio, você já decorou isso daí, eu espero que sim. Aí, se tiver só simples, colocar an, se tiver uma dupla em. Hidrocarboneto sempre termina em O. Lembrando, né, o pessoal que entrou depois aí, ó, nós estamos com a classe quase lotada, gente. Que legal, viu? Bem legal. Segundo colegial, parabéns. Quase todo mundo na sala aqui. Eu estou passando rapidinho essas telas aqui, porque nós já trabalhamos, então é como se eu estivesse fazendo uma revisãozinha antes de começar a aula de hoje, ok? Aí a nomenclatura, olha aqui, ó. Quando eu vou fazer a nomenclatura, eu preciso enumerar sempre da ponta mais próximo da insaturação. Então aqui eu teria 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but. A dupla está entre os carbonos 1 e 2, ó. Eu sempre uso o menor deles, 1. Dupla, a gente coloca N, hidrocarboneto O. Então esse composto é o but-1-eno. Ou se você preferir, 1-buteno. Os dois nomes estão corretos, só que esse que eu coloquei aqui é o nome mais atual. Tem caído mais desse jeito no vestibular. Deixa eu fazer rapidinho esse aqui de baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. A tripla está mais próximo da ponta esquerda. Ó. Então, eu vou começar a enumerar da ponta esquerda. Esse é o carbono 1, 2, 3. Então, a tripla está entre os carbonos 2 e 3. Eu sempre uso o menor deles. Ó. Vou usar o 2, 2. Tripla, a gente coloca in, hidrocarboneto O. Então, esse é o pente 2-ino ou 2-pentino. Essa tela já foi até para você, já enviei essa tela para você. Mas é interessante, galera, que você pegue essas telas e passe para o caderno. No momento que você está passando para o caderno, você está estudando. Okay? Copia cada composto de novo e anota o nome dele. Vamos fazer a coisa direita, que o impacto da crise vai ficar bem minimizado para nós. Gente, dos radicais que existem, por enquanto eu quero que você guarde bem 4 deles. Esses 4 são os que mais caem. Por enquanto eu quero que você esteja bem nesses 4, para depois passar o resto. Então vamos lá. Ó. O primeiro deles, mais importante, é o CH3, chamado de metil. Certo? Quando eu tenho CH2 e CH3, é o etil. 2 carbonos et, radical sempre termina em il. Com 3 carbonos, eu posso ter a valência na ponta ou no meio, no carbono do meio. Se eu tiver 3 carbonos e a valência estiver na ponta, é o propil. Se eu tiver 3 carbonos e a valência estiver no meio, é o isopropil. Então, guarde para mim esses 4 radicais. Os outros que estão aqui embaixo, a gente vai estudar mais à frente. Certinho? Quando eu vou escolher a cadeia principal do composto, as insaturações, a dupla e a tripla, elas prevalecem nessa escolha. Então, você tem que pegar sempre a dupla e a tripla. Quando você vai enumerar a cadeia, também tem que começar da ponta mais próxima da insaturação. Lembrando que eu estou falando, por enquanto, de hidrocarbonetos, tá? Aí a insaturação, a dupla ou a tripla, elas prevalecem. Para você colocar o nome do composto, primeiro você coloca a posição e o nome dos radicais, depois você coloca o nome da cadeia principal. Aqui nós temos um exemplo. Ó, o radical metil, metilciclobutano, porque ele está ligado no ciclobutano. Gente, cuidado com isso daqui. Ó. Quando eu tenho um hexágono e tiver uma bola no meio, é o benzeno. Quando eu tiver um hexágono e não tiver bola no meio, não é aromático, não é o benzeno. Esse de cima aqui, ó, ele é o ciclohexano. Ó. Esse aqui é o ciclohexano. Esse aqui é o benzeno. Então, aqui o nome seria 1-etil, 3-metilciclohexano. Embaixo seria 1-metil, 3, olha aqui é o propil, ó, 3-propilbenzeno. Quando não é o benzeno, eu tenho que colocar a palavra ciclo, ó, ciclohexano. Aí o H você pode colocar ou não, ele é facultativo. Quando for o benzeno, não é para usar a palavra ciclo, coloca só benzeno.
E aqui eu usei ordem alfabética. Ó. O etil entra antes do metil, ele vai no número 1, porque eu estou usando ordem alfabética. E aqui é a mesma coisa. Ó. Metil M, aqui é propil, P, o M vem antes. Então eu começo colocando o número 1 no metil. Beleza? Aí eu coloquei mais alguns exemplos, isso já foi para você. Eu sei que eu sou chato, porque eu fico repetindo as coisas. Mas eu quero insistir com vocês. Ó. Hoje eu vou mandar novamente essa tela aqui para você. Tá certo? Aí você pega, se você não fez ainda, faça um caderno. Coloca tudo isso que eu estou passando aqui para você, copia no caderno como se eu tivesse colocado na lousa. Gente, aí eu fiz esse exercício já com você. Eu fiz isso aqui também, ó. Também já fiz com você. Deixa eu dar uma lembradinha rapidinho como é que fica. Ó, como não tem dupla nem tripla, eu começo da ponta mais próxima de um radical. Só que os radicais, ó, 1, 2. A ponta esquerda está a 2 carbonos de um radical. A ponta direita também. Mas como a ponta esquerda tem uma concentração maior de radicais, os radicais vão ficar nos menores carbonos. Eu chamo isso de regra dos menores números. Então eu começo a enumeração a partir da esquerda. Então vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. A cadeia principal tem 5 carbonos. Aonde estão os radicais? 2 estão no carbono 3 e o outro está no carbono 4. Então você vai falar assim, ó, 2,2,4 trimetil. Certo? A cadeia principal tem 5 pente-an-o. Então fica 2,2,4 trimetilpentano. E eu não sei se eu comentei, o nome comercial desse composto é isobutano, que é o principal componente da gasolina. Joia? Lá no caderninho que você vai fazer, você coloca esses nomes que eu estou te falando. Você vai assistindo a gravação e coloca os nomes no seu caderno. Eu vou fazer um concurso, viu? Quando a gente voltar, quem tiver com o caderno mais organizado vai ganhar presentes. Legal? Então vamos organizar o caderno bonitinho. Vai ter uma premiação quando a gente voltar das aulas. Aí tem esses exemplos, você pode fazer aí para você. Aqui são as propriedades, né, pessoal, que a gente vai estudar mais à frente. Agora, vamos lembrar das demais funções. Então, a gente acabou de discutir hidrocarboneto. Lá em hidrocarboneto, a dupla e a tripla, elas prevalecem. Só que nas demais funções, a gente vai estudar mais ou menos umas 15 funções. Nas demais funções, não é mais a insaturação que vai prevalecer. Agora, quem prevalece é o grupo funcional. Tá certo? O grupo funcional é um grupo de átomos que caracteriza uma função. Então, a partir de agora, quem prevalece tanto na escolha da cadeia quanto na enumeração é o grupo funcional. Depois que você olha a insaturação e depois o radical. Função álcool. Essa é uma função que tem caído muito. Você lembra de eu ter falado dessa função? Alguém aí, por favor, abre o microfone e fala para mim. Essa função álcool. Você falou. Aula passada. Beleza, legal, ótimo. Então eu vou revisar rapidinho para a gente começar a função nova, tá? Gente, esse grupo OH, ele chama-se hidroxila, tá? O nome dele é hidroxila. Quando ele está ligado num carbono saturado, quando o carbono fizer só ligações simples e nele tiver o grupo OH, tiver hidroxila, você vai dizer que o composto é um álcool. Então, ó, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Álcool tem hidroxila ligada num carbono saturado. Exemplo, aqui, ó, a hidroxila, o OH, está ligado nesse carbono. Esse carbono só faz ligações simples. Então, aqui nós temos um álcool. Você pode representar através da forma estrutural ou pode representar através daquela representação em linhas, né? Aqui, ó, 2 carbonos, 1, 2, ó, 1, 2. E nesse carbono nós temos a hidroxila. Então, aqui nós temos um álcool. Aqui nós temos um álcool também, ó, hidroxila ligada em carbono saturado. Lembrando que eu estou passando rapidinho porque é só uma revisão. Aprendemos a fazer a classificação de álcool. Um álcool pode ser primário, se a hidroxila estiver ligada num carbono primário. Um álcool pode ser secundário, se a hidroxila estiver ligada no carbono secundário. O álcool pode ser terciário, se a hidroxila estiver ligada no carbono terciário. Carbono quaternário é aquele que está ligado em 4 outros carbonos. Só que o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, se você tiver um carbono quaternário, ele já fez as 4 ligações que pode fazer e não pode ter hidroxila. Então, não existe álcool quaternário. Tem álcool primário, secundário e terciário. Álcool quaternário não existe. Como é que você faz a nomenclatura de álcool? Você termina em ol,
na nomenclatura oficial, na nomenclatura IUPAC, e termina em ICO, depois de colocar o nome do radical na nomenclatura usual. Gente, esses dois aqui são os principais. Se você souber esses dois, cara, já está excelente. Ó, esse daqui tem um carbono só, prefixo met. Só tem ligações simples, an. Terminação oficial de álcool é ol. Então aqui nós temos o metanol. O do lado aqui, ó, 2 átomos de carbono et, só tem ligações simples an, álcool termina em ol. Esse é o etanol. Então ali nós temos o metanol, aqui nós temos o etanol. Certo? O etanol é o que mais cai. E eu queria que você lembrasse que o nome comercial dele é álcool etílico, porque aqui nós temos o etil e termina em ico. Então, se você souber que o etanol é o álcool etílico, vai me ajudar bastante, viu? Que eu vou precisar dele para fazer reações depois. Aí eu tenho mais alguns exemplos aqui, que a gente já discutiu. Outros exemplos, eu também discuti com você. Legal? E uma coisa também então agora começa a nossa aula de hoje. Um bom dia para você. A gente acabou de falar da função álcool, né? O que é um álcool? Tem hidroxila, tem o OH ligado num carbono saturado. Só que agora, pessoal, veja, a hidroxila, ela está ligada num carbono com dupla, ó. Tá vendo aqui? Então, esse composto aqui, ele não é um álcool. Isso aqui na química a gente chama de enol. E-N-O-L, enol. Então, se a hidroxila estiver ligada num carbono que faz dupla, você vai chamar o composto de enol. Tá certo? Não pode confundir, viu? Quando o OH está ligado no carbono com dupla, você vai dizer que o composto pertence à função enol. Está claro isso para vocês ou não? Certo? Agora, uma notícia boa. Ó, alcool termina em ol. Enol também termina em ol. São duas funções diferentes. Enol é uma coisa, álcool é outra coisa. Só que a terminação na nomenclatura é exatamente a mesma. Quando você vai dar nome num enol, você também termina com, né, ol. Eu coloquei aqui 3 exemplos, e aí eu vou enviar para você essas telas depois, e você vai colocar todos esses exemplos no seu caderno. Você vai fazer do jeitinho que eu fiz aqui, pessoal. Ó, você escreve assim no caderno, função enol, função enol. Aí você copia isso daqui. Aí você coloca nomenclatura, terminação ol. Aí você vai para os exemplos. Isso aqui é a lousa. Você copiaria isso da lousa. Então, é isso que você tem que colocar no caderno. Vamos lá, então. Ó. A hidroxila está ligada num carbono com dupla. Ó. Tá vendo? Esse carbono aqui é insaturado por uma dupla. Então, aqui nós temos um enol. Enol, na nomenclatura, sempre termina em ol. Então, me ajuda, vai. Quantos carbonos tem? 2. Prefixo et. Tem uma dupla. Então, você vai colocar em. Enol, você termina em ol. Então, o nome desse composto aqui é etenol. Agora aqui, gente, ó, outra vez eu tenho um enol, não pode confundir. Tem aluno que olha a hidroxila e já chuta álcool. Não. Quando a hidroxila está ligada num carbono com dupla, você tem que dizer que é um enol. É outra função, muito diferente de álcool. Eu vou enumerar a partir da esquerda, porque o grupo funcional prevalece. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3. 3 carbonos você usa prop. A dupla, pessoal, está entre os carbonos 1 e 2. Você usa o menor. Dupla a gente usa em, não é? A hidroxila está no carbono 1. Enol termina em ol. Então, o nome desse composto é prop 1 em 1 ol. Esse 1 aqui, ele está posicionando a dupla, está antes do em. E esse outro 1 está dizendo para a gente que o grupo funcional está no carbono 1. Ele está posicionando o grupo funcional. Agora vamos fazer esse de baixo aqui. Ó. Eu tenho 3 carbonos também. Eu vou usar o prefixo prop. Eu comecei a enumerar da esquerda porque o grupo funcional está bem no meio. Então ele não decidiu. Se ele não decidiu, a dupla decide. Como a dupla está mais próximo da ponta esquerda, eu vou começar da ponta esquerda. Então, a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Ó, de novo, eu vou usar o menor deles, 1. Aí, dupla, a gente coloca em. Só que agora, o grupo funcional está no carbono 2. Ó. Então, você vai colocar 2
e colocar a terminação de enol, que é ol. Então, aqui nós temos o prop 1-en-2-ol. Joia, moçada? Então, não esqueça que ao voltar das férias não, né? Ao voltar dessa crise aí, quando a gente estiver novamente presencial em sala de aula, eu vou pegar cada um dos cadernos e vou fazer umas anotações, certo? Então, vai perder ponto quem fizer um caderno muito ruim e vai ganhar presentes quem fizer um caderno bem organizado. Ah, lembrando, galera, que a semana que vem a gente já vai entregar para vocês a apostila 2, viu? Aí nós vamos bolar um esquema para não ter aglomeração lá na escola. A gente vai colocar horários diferentes para cada turma, né? Para você pegar a sua apostila 2, porque a gente já vai entrar na apostila 2. Mas aí depois eu passo direitinho um recado para vocês, ok? Gente, agora, então, a função enol já acabou. Agora a gente vai trabalhar uma outra função, que é a função fenol. Então, deixa oralmente lembrar para vocês. Olha só que facilidade, meu. Ó, se você tiver um composto só carbono e hidrogênio, qual vai ser a função? Hidrocarboneto. Se você tiver um grupo OH ligado num carbono saturado, que só faz ligações simples, é um álcool. Se você tiver o grupo OH ligado num carbono com dupla, você tem um enol. Agora, é outra função, é a função fenol. Sabe quando vai ser fenol? Quando a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel benzênico. Tá? Então, com o grupo OH, com a hidroxila, nós temos 3 funções: álcool, enol e fenol. Hidroxila ligada em carbono saturado, álcool. Hidroxila ligada em carbono com dupla, enol. Hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, fenol. Não tem erro, são 3 funções que tem hidroxila. Aqui, ó, aqui nós temos um fenol, porque a hidroxila está ligada num carbono do anel benzênico. Beleza? Aí, eu coloquei aqui 2 exemplos para você tomar cuidado. Ó, à esquerda, nós temos hidroxila e à direita também tem hidroxila, tá vendo? Ó? Tá? Só que à esquerda, a hidroxila está ligada no anel benzênico. Então, à esquerda eu tenho um fenol. Só que à direita, moçada, não tem a bola. Aqui não é o anel benzênico, ó. Certo? Então, aqui nós não temos um fenol. Então, cuidado. Aqui nós temos um fenol, porque a hidroxila está ligada num carbono saturado, e aqui nós não temos um fenol. Vamos ver que função que é essa da direita aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui? Ele está fazendo ligação dupla? Não. Aqui é o anel benzênico? Não. Então, esse carbono aqui, ó, ele é saturado. Quando a hidroxila está ligada no carbono saturado, é um álcool. Então, à direita tem um álcool. É um álcool cíclico. É um álcool fechado, mas é um álcool. Tá? Então, à esquerda nós temos um fenol, porque tem o anel benzênico, e à direita nós não temos um fenol, porque não é anel benzênico. Beleza, moçada? Tranquilo até agora? Como é que você faz para dar nome num fenol? Fácil. Você coloca a palavra hidroxi. Não é hidróxido, não, viu? É hidroxi. Você coloca hidroxi e depois você dá o nome do hidrocarboneto aromático. Então, hidroxi mais o nome do hidrocarboneto aromático. Certinho? Vamos ver como é que né, fica isso. Olha o da esquerda. Eu não sei se você está com um caderno pertinho aí. Se você quiser anotar, porque aqui eles colocaram os nomes comerciais, ó. E eu vou colocar o nome oficial dele. Então, esse da esquerda. Como é que eu faço o nome de fenol? Primeiro eu escrevo a palavra hidroxi. Olha lá, ó. Escreve a palavra hidroxi. Depois você coloca o nome do hidrocarboneto. Moçada, então aqui vai ficar assim, ó. Hidroxi, hífen, benzeno. Porque está ligado no benzeno. Tá certo? Então, ó, hidroxi, benzeno. Esse é o nome oficial desse primeiro composto. Eu quero ver isso no seu caderno quando voltar, viu? Agora, moçada, esse daqui é o fenol mais simples que tem na química orgânica. O que é fenol mesmo? Quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Esse aqui é o fenol mais simples da química orgânica. Então, o pessoal resolveu chamá-lo comercialmente de fenol. Tá certo? Então, você diz que ele pertence à função fenol e ele tem o nome comercial de fenol. Tá? Então, grava para mim que o hidroxibenzeno, esse composto aqui é o fenol. Saber que ele é o fenol cai pra caramba em vestibular. Quase ninguém fala hidroxibenzeno, o pessoal chama mais ele de fenol. Agora, esse catecol aqui pode esquecer, isso não é para decorar, não.
Vamos fazer a nomenclatura oficial do composto. A oficial tem que saber. Essa usual aqui, ó, essa comercial aqui, não. Aonde estão as hidroxilas? Nos carbonos 1 e 2, ó. Uma está vizinha da outra. Então, você vai colocar assim, ó, 1,2 de hidroxi, tudo junto. 1,2 de hidroxibenzeno. Eles estão ligados no benzeno, então fica 1,2 de hidroxibenzeno. Olha, eu sugiro para você, à noite, antes de você dormir, ao invés de ficar em sala de bate-papo ou Facebook, gente, isso aí é só perda de tempo, pega esses vídeos que a gente está enviando e assiste de novo. Assiste uma vez, duas vezes, até você aprender direitinho a matéria. Você tem que ficar bom em química orgânica, meu. Química orgânica vai te ajudar pra caramba no Enem depois. Agora, vamos passar aqui para mais um exemplo. Ó, vou te falar uma coisa, eu não sei se você vai lembrar, mas, cara, eu vou falar bem devagarzinho, se você não lembrar, você vai aprender agora ou vai revisar. Ó, quando no benzeno eu tenho dois ligantes, além de colocar números, eu posso usar prefixos. E é assim, ó. Se eu tiver os ligantes vizinhos, 1, 2, você pode colocar 1, 2, ou você pode colocar orto. 1, 2, você pode colocar orto. Agora, se for 1, 3, aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 3. 1, 3, você pode colocar no lugar meta. Joia? E aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 4. Aqui é o radical metil, lembra? Isso aqui é um jeito simplificado de representar o metil. Então, aqui é 1, 4. Quando for 1, 4, você usa para. Então, 1, 2 é orto, 1, 3 é meta e 1, 4 é para. Então, como é que ficaria esse daqui? Ó, é 1, 2, então você vai colocar orto. Qual é o nome do radical CH3? Metil. Gente, ele não está ligado no fenol. Eu não disse para você, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eu não disse para você que esse daqui é o fenol mais simples, ele recebe o nome de fenol. Então, aqui, ó, se você disser ortometil, sobra o fenol. Então fica ortometilfenol. Do lado de cá, a gente mudou a posição. Agora é 1, 3. Então você coloca 3-metilfenol ou metametilfenol. E aqui não é 1, 4 que eu falei para você? Então vai dar para-metilfenol. Para-metilfenol seria o nome desse composto aí. Joia? Agora, moçada, esse daqui, ó, é também um fenol. Por que que é fenol, hein? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Toda vez que a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico, eu digo que a função é fenol. Então, vamos fazer a nomenclatura desse. Aqui, ó, nesse verso tem um carbono. Então, esse radical tem 2 carbonos. Ele é o etil, ó, etil. E aquele ali é o metil. O grupo funcional, ele manda. Então, ele vai ficar no carbono 1, olha lá, ó. Agora, pessoal, eu vou usar um sentido que eu tenho os menores números dos radicais. Se você observar, seguindo pelo sentido horário, o metil vai ficar no carbono 3, ó, 1, 2, 3. No sentido anti-horário, ele fica também, quem vai ficar no carbono 3 é o etil. Em notação ordem alfabética, eu vou precisar começar da ponta mais próxima do etil. O etil ganha do metil. Então, a enumeração correta é essa daqui, ó. Esse daqui é o carbono 1, porque é o carbono da hidroxila, ele manda, o grupo funcional manda, aí fica carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que vai ser o nome? Aonde o radical etil está? No carbono 3. Então, você vai escrever 3-etil, 5-metil, aí sobra o fenol. Então, o nome correto fica 3-etil, 5-metilfenol. Tranquilo, pessoal? Escreva, desenhe essa fórmula no seu caderno e coloque o nome que eu falei para você. Deixa eu ver como é que você está de memória, como é que ficou o nome? 3-etil, 5-metilfenol. Se você quisesse, poderia falar assim também, ó. 3-etil, 5-metil-hidroxibenzeno, porque o fenol é o hidroxibenzeno. Só que essa nomenclatura que a gente usa fenol, ela costuma cair mais. Então, vamos escrever essa última aí,
3-etil, 5-metilfenol como nome correto do composto. Moçada, tranquilo até agora? Esse daqui, ele não tem muita importância não, mas eu queria falar para vocês, ó. Esse composto aqui é o naftaleno, ó. Sem o OH é o naftaleno. O naftaleno é um anel aromático. Então, se você tiver hidroxila ligada no carbono do anel benzênico, no anel aromático, você tem um fenol. Então, aqui nós temos um fenol também. Isso aqui é um fenol. Certinho? Esse fenol aqui, por enquanto, você tem só que saber reconhecer. A nomenclatura a gente estuda mais à frente. Como é que você sabe que é fenol? Vamos lá. Tem anel benzênico? Tem. Tem hidroxila ligado direto nele? Tem. Então, a gente tem aqui um fenol. Gente, tranquilo até agora ou não? Beleza? Ó, eu só vou citar. Por enquanto, você não tem que saber, não. Eu só vou citar, a gente estuda isso um pouquinho mais à frente. Álcool não tem caráter ácido nem básico. Álcool é neutro. Enol também é neutro. Agora, os fenóis, eles têm caráter ácido. Fenol tem caráter ácido. É um caráter ácido leve, mas tem caráter ácido. Certinho? Tem caráter ácido porque quando você coloca o fenol em água, esse hidrogênio da hidroxila, ele ioniza, ó, ele sai, por isso ele é um ácido. Tá certo? Álcool não. O H da hidroxila do álcool ela não ioniza, do enol também não. Mas o H da hidroxila do fenol, ele ioniza, então a gente diz que fenol tem um leve caráter ácido. Moçada, então, só para recapitular, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. OH ligado em carbono saturado, álcool. OH ligado em carbono com dupla, enol. OH ligado diretamente ao anel benzênico, fenol. Tem uma outra função agora que eu vou discutir com você, que é a função aldeído. Só que eu vou ter que sair rapidinho dessa tela, tá? E vou colocar outra tela para você. Aqui, ó. É rapidinho. É essa nova tela aqui, ó. Então, nova função. Função aldeído. Hoje a gente vai falar só mais essa função aqui. Função aldeído. Aqui o meu está tampando, não sei se em caso o seu tampa também, mas é aldeído. Aldeído é o nome dessa função. Gente, o que é um aldeído? Tá vendo esse grupo aqui, ó, C-O-H? Tá vendo? Esse grupo aqui, o C-O é chamado de carbonila. C-O chama-se carbonila. Você lembra que o OH era hidroxila. Agora mudou. O C-O chama-se carbonila. Quando a carbonila estiver na ponta de um composto, quando ela tiver um carbono primário na pontinha, você diz que o composto é um aldeído. Viu que fácil? Aldeído é quando tem o grupo C-O-H na ponta do composto. Como chama o C-O? Carbonila. Se está na ponta do composto, esse carbono da ponta é sempre um carbono primário. Então, carbonila e carbono primário, a função é aldeído. Exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho C-OH. Isso daqui é um aldeído. Embaixo, C-OH, aldeído de novo. Lembrando que eu posso escrever a fórmula assim, que é a fórmula estrutural, ou a fórmula em traços, né, que a gente já estudou em sala de aula. Certo? Então, se você pegar esse composto aqui da direita, ó, aqui de cima da direita, ele vai ter C-O e um H. Então, aqui nós temos um aldeído. Aliás, esse composto, esse aqui é o mesmo, ó. Vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Olha aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, aqui nós temos exemplos de aldeídos. Gente, você viu que aqui não tem raciocínio, você vai ter que memorizar? Quando você vir esse grupo C-O e ele estiver na pontinha, você vai dizer que o composto é um aldeído. Como é que eu faço para dar nome em aldeído? Eu vou colocar a terminação al. Hidrocarboneto terminava em o. Álcool terminava em ol. Enol terminava em ol. Aldeído termina em al. Quando você vai dar nome em um aldeído, você faz tudo o que você já tinha feito antes. Coloca quantos carbonos tem, coloca a saturação, só que em aldeído você vai colocar a terminação al. Vamos ver como é que fica. Quantos carbonos tem esse composto? 4. Pessoal, qual é o prefixo para 4 carbono mesmo?
but. Essa dupla não está entre carbonos. Você tem que olhar entre carbonos. Entre carbonos só tem ligações simples. Então você usa an. Como tem o grupo C-O-H, isso é um aldeído. Gente, se é aldeído, você termina em al. Então o nome desse composto é butanal. Tranquilo? Então veja que é a mesma coisa que você fazia quando ia dar nome no hidrocarboneto, no álcool, a mesma coisa. Só que agora você troca a terminação. Em aldeído você usa a terminação al. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu vou comentar com você só uns 2 ou 3, e aí eu queria que você depois no seu caderno você colocasse todos eles e colocasse a fórmula e colocasse o nome. À esquerda é o nome IUPAC, o nome oficial dele, e no meio nós temos alguns nomes comerciais para eles, tá? Como eles são conhecidos usualmente ou no comércio. Então veja o primeiro aqui, ó. O primeiro só tem um carbono, ó, tá vendo? Então você vai colocar MET, um carbono prefixo MET. Cuidado, hein? Tem uma dupla ligação, mas ela não está entre carbonos, então você usa AN. C-OH é aldeído. Aldeído termina em al. Então aqui nós temos o metanal, ó, MET, AN, al, metanal. O de baixo são 2 carbonos. 2 carbonos nós usamos ET. Entre carbonos que eu olho só tem ligações simples. AN. C-OH é aldeído. Aldeído sempre termina em al. Então o nome desse composto é etanal. Gente, o metanal, ele também é conhecido como aldeído fórmico ou formaldeído. Se você juntar o metanal e água, né, o aldeído fórmico e água, você cria o formol. Formol é um líquido usado para preservar cadáver. Quem vai trabalhar com medicina aí vai cansar de mexer com formol. O etanal, ele é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído. Se você souber o nome desses dois aqui, na verdade 3 eu queria que você soubesse. Esse último aqui, ó, você está vendo que tem o C-OH também, não tem? Só que agora ele está ligado no benzeno. O nome oficial dele ficaria fenilmetanal, mas ninguém chama de metilmetanal. O pessoal chama esse composto aqui de benzaldeído. Então, eu queria que você guardasse para mim, ó, benz, porque tem um anel benzênico, aldeído, porque é um aldeído. O nome dele é benzaldeído. É assim que o pessoal costuma chamar esse composto aqui. Certinho, moçada? Então, aldeído é isso daí, viu? Deixa eu ver o que eu tenho na próxima tela aqui. Não, isso aqui não é importante. Ó, na sexta-feira que vem, nós vamos trabalhar cetonas, viu? É a próxima função. Então, deixa eu dar uma voltadinha aqui no aldeído. Me ajuda aqui, por favor. Ó, deixa eu só recapitular aqui. Se eu tenho o grupo C-OH numa ponta, é aldeído. Como é que faz para dar nome em aldeído? Usa a terminação al. Quantos carbonos tem aqui? Ó? Aqui, 3. Então, você usa o prefixo prop, ela prop. Entre carbonos só tem ligações simples. Você vai usar an. Aldeído termina em al. Então, fica prop, an, al. Fica propanal. O de baixo, pessoal, são 4 carbonos. Para 4 carbonos, eu uso but. Entre carbonos só tem ligações simples. An. Aldeído, C-OH é aldeído. Aldeído termina em al. Então, aqui nós vamos ter o butanal. Aí eu tenho o pentanal e assim vai. Esse daqui, ó, ele tem 2 grupos funcionais, ó, tá vendo? Um de cada lado. Então, vai ficar assim, ó, et, porque tem 2 carbonos, an, porque só tem ligações simples, só que agora você vai colocar dial, porque são 2 grupos funcionais. Então, o nome composto, né, do composto oficial, fica etanodial. Certinho? Esses nomes comerciais aqui, você tem que saber só do aldeído fórmico e do acetaldeído, tá? E do benzaldeído. Esses do meio aqui não precisa saber, não. Gente, eu estou sendo avisado aqui que eu tenho menos de 1 minuto para terminar. Então, daqui a pouquinho eles vão me tirar do ar aí. Tá certo? Esse vídeo eu vou gravar, vou enviar para você. Os slides eu vou enviar, você passa para o caderno para me mostrar quando a gente voltar, né? Para as aulas. Ok? E eu devo enviar uma lista de exercícios para você fazer também. Essa lista de exercício vai ter que me entregar, viu? Você vai
pode fazer no caderno, tirar fotos e vai ter que me entregar essa lista de exercício. Eu vou te enviar e vou te lembrar lá no WhatsApp que você precisa me entregar.